Machu Miraco é um homem de 39 anos que morreu e Deus lhe deu outra chance de reencarnar em outro mundo, que agora ele terá que se restabelecer nesse mundo e formar novos amigos. E o anime é Isekai no Buri Inoka. O anime começa com um homem que está com uma doença terminal até que ele não resiste e morre no vida após a morte. Ele se encontra com um Deus que fala que tem culpa na morte dele porque foi um erro dele e ele vive uma vida tão cruel assim, então por esse motivo ele propõe lhe dar uma nova vida, reencarnando em um mundo de fantasia. E ele pergunta se ele tem algum pedido. Prota pede apenas que ele possa ser um agricultor e viver em um lugar afastado da civilização. Deus atende o pedido dele, dando habilidade de divina, chamada de ferramenta de agricultura onipotente, e quando ele reencarna no meio de uma floresta ele fica feliz em ver que agora ele tem um corpo saudável. Prota usar a habilidade de ferramenta onipotente que toma forma de uma enxada possibilita arar a terra em um solo duro com facilidade. Ele percebe que enquanto está usando a ferramenta onipotente ele não gasta energia do seu corpo. Vendo que está em um lugar que não conhece, ele precisa garantir água e comida primeiro. Após passar horas procurando por um rio e não conseguir achar, ele decide ficar perto da maior árvore da floresta. O prota usar a ferramenta onipotente para tomar a forma de uma pá, e começa a cavar procurando por água, e ele conseguir encontrar. Com a água adquirida ele começa a limpar o local para construir sua base. Utilizando a ferramenta com a forma de um machado para cortar uma árvore, ele fica surpreso com a força que ele ganha usando a ferramenta. O prota aproveita a madeira da árvore para construir sua cabana. Entretanto o sol está se pondo, então ele cava um buraco no tronco da maior árvore da floresta para servir como abrigo temporário pela manhã. Enquanto o prota se preparava para arar terra ele foi atacado por um monstro coelho, mas o prota consegue derrotá-lo facilmente. Obtendo carne para se alimentar, ele volta a arar a terra pensando em quais legumes e frutas ele deseja plantar. No entanto ele lembra que não tem nenhuma semente para o plantio, porém já no outro dia ele perceber que todo local que foi arado tem uma planta brotando. Ele feliz decide construir uma cerca e cavar uma trincheira ao redor da sua base para evitar que os monstros destruam sua plantação. Ele aproveita para construir sua cabana usando madeiras empilhadas como uma parede, e por não conseguir levantar parede de madeira muito alta ele cava pelo lado de dentro para ganhar profundidade e finaliza usando casca de árvore como telhado. Do lado de fora ele encontra com dois lobos e os alimenta com a carne de um monstro javali que ele havia derrotado. A loba começa a sentir dor porque está prestes a dar à luz. Ele, sem saber o que fazer, ele leva a loba para a cabana porque é mais seguro do que deixar ela dar luz do lado de fora. Para não ficar frio durante a noite ele acende uma fogueira na porta da cabana, e para não incomodar então ele dormir no abrigo temporário. Quando acorda ele vai até a cabana e a loba já havia dado à luz. Como os lobos gostaram do local, ele construiu uma nova cabana para ele. Algum tempo depois a plantação de tomate já estava pronta para a colheita. Os lobos começaram a fazer a patrulha do local derrotando os monstros que se aproximavam. Então o prota decidiu dar nome para eles. O macho se chama Kuro, a fêmea Yuki, e os lobos pequenos se chamam Kuroichi, Kuroni, Kurosa e Kuroion. O deus que reencarnou. O protagonista decide verificar como ele está e percebe que cometeu outro erro, porque ele mandou o prota para uma floresta cheia de criaturas extremamente perigosas. Enquanto isso, Prota descobriu um fato interessante para plantar utilizando a ferramenta onipotente. Basta ele pensar na fruta, legumes ou em qualquer outra planta enquanto arar terra com a ferramenta. Brincando com os lobos, o prota se diverte e percebe que a solidão poderia ser insuportável se ele não tivesse os encontrado. Sem contar que, acompanhado por um lobo, ele consegue explorar a floresta sem se perder ou ser atacado por alguma criatura, e graças a isso ele conseguiu encontrar um rio. Logo quando o inverno chegou, ele tentou usar um casaco feito com a pele de coelho, no entanto era muito fedorenta a ponto dele não conseguir usar, mas o lobo trouxe uma aranha gigante que consegue produzir tecido, e usando a pele do coelho, a qual ele já havia desistido, a aranha conseguiu fazer um casaco que não fica com mau cheiro. Também fez uma roupa de cama e uma cortina para bloquear o vento gelado. Como gratidão ele deixou a aranha morar na maior árvore da floresta, e ele deu o nome de Zabuton. Após o inverno, os lobos, que eram filhotes, saíram para a floresta e pouco tempo depois eles voltaram acompanhados como casal. Para completar, Zabuton apareceu com um monte de filhotes. Quando ele estava se preparando para arar a terra, Zabuton tocou o alarme de intruso e um lobo veio buscar o prota. Chegando lá, ele se depara com uma pequena garota que havia entrado em combate com os lobos. Ela pede por ajuda e o prota se aproxima para ajudá-la, entretanto ela morde
pescoço dele para se recuperar, voltando ao seu tamanho original, se revelando ser uma vampira, mas os lobos atacam ela novamente. O prota pergunta se ela é sua inimiga, a garota responde que não, então o prota manda ela sugar seu sangue para se recuperar. Em seguida ele leva ela até sua base. A garota fica impressionada vendo vários tipos de plantas que ela nunca tinha visto. O prota aproveita e dá um tomate para ela provar. A garota fala que a textura é estranha, mas tem um gosto maravilhoso. Já no final do dia ela se apresenta como Lu. Ela está fazendo uma pesquisa sobre plantas medicinais. Lu conta que está naquela floresta devido a uma pequena briga que ela teve com um nobre porque ele estava tentando roubar sua pesquisa, e depois que ela fugiu ele mandou um perseguidor atrás dela. O prota fala que tem um pedido e pergunta se ela gostaria de namorar com ele. Lu fala que é um pedido muito repentino e também tem gente perseguindo ela além dela ser uma vampira, mas o prota fala que não se importa e ela aceita o pedido dele. No outro dia ele pergunta por que ela ficou pequena de novo. Lu responde que é para sua proteção, porque ele não vai pensar em fazer nada enquanto ela estiver com aquele corpo pequeno. Os Abuton toca o alarme novamente e o prota corre até lá para ver o que aconteceu e se depara com uma garota anjo que havia sido derrotada pelos lobos e capturada pelas Abuton. O prota liberta ela, usa magia para se recuperar. A garota anjo reconhece a Lua e fala para ela parar de resistir e se entregar. Já na cabana do prota, a garota anjo se apresenta como tia e pergunta quem é aquele homem. Lu fala que ele é seu marido. Tia conta que está perseguindo a Lu porque um nobre colocou uma grande recompensa para quem capturar ela. A garota vampiro pergunta se a tia também quer morar ali, apresentando o local como um ótimo lugar para se viver, e a leva para ajudar a fazer a colheita, que aprova um morango pela primeira vez e gosta muito da fruta. Alguns dias depois tia pergunta se eles podem expandir a produção de morango, mas o prota fala que muito provavelmente eles não dariam conta de colher todos os morangos e nem de comê-los. Ele vê os lobinhos e decide construir uma nova área para os lobos devido à família ter aumentado rapidamente. Os filhotes das Abuton se despediram e saíram para a floresta. Tia fala que também vai sair, mas ele não precisa se preocupar porque ela não vai demorar muito para voltar algum tempo depois. Ela volta acompanhada por algumas elfas. Lia pergunta se elas podem morar ali. Tia conta que todas elas moravam em um vilarejo bem ao norte. No entanto, a maioria do seu povo foi exterminado quando foram arrastados para a guerra dos humanos. Desde então os poucos elfos que restaram estão vagando procurando por um lugar para se estabelecer e chamar de lar. A garota vampira fala que é uma boa ideia e pergunta qual é a idade delas. Lia fala que é a mais velha e tem pouco mais de 400 anos de idade. A mais nova tem em média de 300 anos de idade. O prota concorda e apresenta as Abuton e os lobos, o que acaba causando medo, fazendo elas desmaiarem. Depois o prota corta algumas árvores para ajudar elas a construir sua própria casa e não demorou muito para terminar. Depois o prota fala que agora que elas se estabeleceram, a única coisa que falta é repovoar seu clã após um dia de colheita. Lia pergunta se elas podem usar o trigo para fazer pão. O prota responde que sim, todas elas trabalharam juntas para preparar o pão e o prota fica feliz em comer pão pela primeira vez depois que veio para esse mundo. O prota pergunta para Lua se aquela terra onde eles estão morando pertence a alguém. Lua fala que aquela floresta está sob o domínio do Lorde Demônio e o prota fica preocupado que possa dar algum tipo de problema. Lu pergunta se ele recebeu algum tipo de apoio quando começou a construir e o prota responde que não. Lu fala que então ele não precisa se preocupar, já que ele construiu tudo aquilo sozinho. Aquela terra pertence a ele. Depois as Abuton aparece como abelha rainha e a abelha aceita o prota como seu mestre. Por esse motivo o prota constrói uma colônia onde as abelhas operárias irão produzir mel. Logo em seguida ele finaliza a construção do reservatório de água. Lia pergunta qual material ele pretende usar para trazer a água até o reservatório, porque dependendo do material pode ocorrer muito vazamento. O prota fala que vai usar terra compactada. Depois ele começa a trabalhar junto com as elfas e finaliza a hidrovia trazendo água para o reservatório, e o prota nota que alguns peixes passaram pela hidrovia e aproveita para fazer churrasco de peixe. Lu fala com a tia que peixe da Floresta da Morte tem um gosto horrível, mas tanto a Lu quanto a tia e as elfas gostaram muito do peixe preparado pelo prota, e já que eles têm um reservatório, o prota avisa que vai construir um arrozal. Ele pede ajuda das elfas e quando Lia entra no campo de plantio ela nota que tem uma sensação viscosa. As outras elfas também ajudam e não demora muito para terminar o plantio. Alguns dias depois o prota faz todo o processo para deixar o arroz no ponto de ir para
Panela. Quando termina de cozinhar, ele prepara bolinho de arroz recheado com peixe. Todas elas gostaram muito. Após mais um dia de plantio, o prota nota que as elfas conseguem se limpar utilizando magia. Entretanto, como ele não consegue, ele pede ajuda delas para construir um banho de água morna. O prota faz um desenho mostrando as etapas da construção e começaram construindo a fornalha para aquecer a água. Depois é feito o canal de alimentação e por último uma banheira de madeira. E o prota fala que agora o único problema é que manda a água usada de volta pro rio. Não é bom, mas a tia resolve o problema dizendo para ele usar slimes porque eles comem as matérias orgânicas deixando a água purificada. O prota explica como o banho funciona, no entanto Lia pede para ele mostrar como se faz. Então o prota entra no banho e demonstra cada etapa que elas precisam seguir, e quando o prota se preparava para sair, todas elas entraram junto com ele. No outro dia os lobos encontraram 5 elfas e Lia fala que elas moravam na mesma aldeia que ela. Lafa fala que já fazem 200 anos que elas vivem como andarilhos procurando por um lugar para morar. O prota fala que por ele tudo bem, elas podem morar ali, e Lia chama elas para construir uma casa e ela fala que vai aproveitar para fazer melhorias na casa do prota, e para garantir o renascimento da raça dos elfos elas precisam começar a repovoar seu clã. Kuru fala em seu pensamento que o número de garotas no grupo do seu mestre aumentou novamente antes de conhecer o prota. Kuru passou a maior parte da sua vida vivendo como lobo solitário na floresta e nunca tinha perdido uma única batalha, até que um dia ele conheceu uma loba e foi derrotado por ela, e eles se tornaram um casal e tudo estava indo bem. Porém, quando a loba estava prestes a dar luz, eles acabaram sendo atacados e derrotados pelo urso Grappler. Então eles saíram andando gravemente feridos. Eles encontraram um lugar onde nem o rei da floresta se atrevia a pisar e eles foram adotados pelo prota. A única preocupação dele é que o prota parece não saber que eles são monstros aterrorizantes conhecidos como lobos infernais. Depois de alguns dias de trabalho, a casa nova do prota finalmente ficou pronta. Enquanto Lia mostrava a parte interior da casa, o prota nota que tem um cômodo com tranca na porta e dentro tem apenas uma cama de casal. Horas depois o prota conta que hoje ele vai fazer Kawi, algo que elas ainda não comerão. Quando ele fala o que precisa para fazer, tem um item com um nome parecido com Lu e ela fica com medo pensando que ele quer usar ela como ingrediente. O prota levar elas para ajudarem ele a colher os temperos que serão usados para preparar o Kawi. Mas o que deixa elas impressionadas é o coentro ter a capacidade de espantar os lobos infernais. Por esse motivo elas saem para pesquisar. Na hora de preparar o Kawi, e a única ajudando ele é a Lia. O prota vai preparando e explicando de maneira detalhada para ela. Já à noite todos eles se reúnem para comer e gostam muito da comida feita pelo prota. Com o inverno chegando, começa a se preparar para passar a maior parte do tempo dentro de casa. Ele armazena uma grande quantidade de lenha e pede para usar botão para fazer mais cobertores. Lu e tia ficaram encarregadas de preparar e armazenar comida e o prota está trabalhando em uma maneira de armazenar os vegetais em caixas de madeira que vão ser cobertas por um pano e por uma camada de neve para deixar tudo climatizado. O prota observa a tia e Lu usando magia e também tenta usar, porém não consegue. Lu diz que aquela pode ser uma magia de baixo nível, mas ele não vai conseguir usar se não tiver o entendimento básico de magia. O prota fala que todas elas são incríveis, no entanto tudo que ele tem feito é cuidar da plantação e cozinhar. Lu pergunta o que ele está falando porque na verdade ele é o mais incrível, porque não é qualquer um que consegue levar uma vida tranquila no meio da floresta da morte. A neve começa a acumular e o prota faz alguns jogos de tabuleiro para passarem o tempo. Ele explica como se joga, e a Lu desafia a tia para uma partida, mas não demora muito e tia ganhar de Lu. O prota verifica se todo mundo está se divertindo, e até mesmo Kuro e Ayuki estão jogando. Kuro demonstra ser muito inteligente, conseguindo derrota todos no jogo de tabuleiro. Logo quando o inverno acaba, Zabuton toca o alarme de intruso anunciando a chegada de um dragão, e o dragão de imediato usa um poderoso ataque de fogo. Mesmo a tia e a Lu combinando magia de barreira não foram capazes de neutralizar o ataque por completo. Lia chama as elfas para tentar apagar o fogo que está se espalhando. Tia pergunta se elas devem atacar, mas a Lu fala que provavelmente elas não conseguirão nem destruir a barreira protetora do dragão. Mais o prota invoca a ferramenta de agricultura onipotente que toma a forma de uma lança. Ele joga a lança na direção do dragão, que revida ativando a magia de barreira protetora, mas o ataque do prota quebra a barreira atingindo a asa do dragão. O prota ataca novamente, perfurando o abdômen do dragão. Ele vai até a floresta ver se o dragão realmente morreu e ele pergunta se eles podem comer aquele dragão. O prota volta para casa e prepara bife de dragão grelhado, dragão a vapor e ensopado de dragão.
Enquanto isso, no castelo do Lorde Demônio, o General Bezel avisa que um dragão foi eliminado com apenas 2 ataques. O General Randan fala que eles não podem lutar contra quem eliminou o dragão. Bezel fala que antes que o pânico se espalhe entre os cidadãos, eles devem resolver a situação no covil de Draime, onde vivem os dragões guardiões. Um dragão pergunta para um cara chamado Gutil o que aconteceria se ele fosse atingido pelo ataque do Prota. Gutil fala que ele provavelmente morreria. O dragão pergunta o que eles devem fazer. Gutil fala que seria tolice atacar o Prota. E o Prota avisa que eles irão produzir bebida alcoólica. Todas elas ajudam a fazer a colheita das uvas. O próximo passo é o esmagamento, onde o Prota se juntou com as garotas e realizaram de maneira divertida. No final da tarde, o Prota fala que agora só precisa esperar fermentar. A cena é cortada pro deus que reencarnou o Prota pedindo perdão para a deusa da agricultura. A deusa pergunta por que ele não avisou que ia dar réplica da lança sagrada Grime para um humano. E ele fala que o Prota está usando ela apenas como ferramenta de agricultura. A deusa furiosa fala que aquela lança deve drenar a força vital de um ser humano e matá-lo, e o deus fala que o Prota deve ter uma boa habilidade de recuperação, já que ele o concedeu um corpo saudável. Depois, Zabuton toca o alarme e o Prota vai até lá ver e se depara com mais uma garota vampira. Lu fala que aquela garota é a Flora, sua irmã. Já na casa do Prota, a garota fala que quando descobriu que a irmã dela estava sendo perseguida, ela resolveu vir procurar por ela. O Prota prepara uma janta para ela e pede desculpa por ela ter sido atacada pelos lobos. A garota gosta muito e pergunta o que é aquele material branco na comida. O Prota responde que é tofu, um alimento feito à base de soja. Ele também gostaria de utilizar missou e molho de soja, que é feito de soja fermentada, e ele acaba chamando muita atenção da Flora. Ele explica que existem micro-organismos que causam a fermentação. A garota fica feliz, porque graças a essa informação ela encontrou um novo assunto na sua pesquisa. Ela volta para sua antiga casa para fazer os preparativos da mudança. Um mês depois, ela traz suas empregadas e 2 vacas para produzirem leite. Anne se apresenta como a representante das empregadas e fala que ele pode usar elas da maneira que ele achar melhor. Tia fala para o Prota que precisa sair um pouco horas depois e ela volta trazendo seus subordinados. Gramaria Kuda é o Coroni e o representante dos homens lagartos. Da Tia fala que de presente trouxe uma galinha. Lia trouxe todas as elfas que ainda vagavam pela floresta. O Prota, vendo que só tem mulheres, pergunta onde estão os homens. A garota responde que nenhum sobreviveu, mas não tem problema porque agora elas podem começar a repovoar seu clã. Alguns dias depois, o Prota reúne todos os habitantes e fala que quer dar um nome para aquele local. Zabuton aponta para a maior árvore da floresta. Por esse motivo, o nome ficou como Vila da Grande Árvore. Durante a noite foi realizado um festival para comemorar o nascimento da vila.